porque toda a nossa medida de felicidade se regula a partir das nossas relações. Fernanda, não é bem assim não. A felicidade se regula mesmo por outras coisas. Não podemos dar esse peso tão grande às relações. Não é não? Você passa o dia inteiro interagindo com pessoas da sua casa, interagindo com pessoas no seu trabalho, interagindo com pessoas como consumidor, como prestador de serviço. Você passa o dia todo trocando experiências e energia com pessoas, convivendo, dialogando com elas. Muitas vezes, essas pessoas te incomodam e você tece comentários sobre elas numa quantidade bastante relevante, ocupando uma boa parte dos pensamentos com as suas interpretações e críticas. Avalie honestamente. Quanto tempo você leva falando de pessoas e julgando o comportamento delas? Pense nisso. Poxa, mas o fulano não foi legal. Eu achei que ele foi muito arrogante, um absurdo ele dizer o que ele disse. Ah não, mas Cicrano eu acho que ele tinha que ser mais valorizado, eu acho que ele tinha que valorizar mais o seu trabalho. Ele é uma pessoa ótima, eu não acho justo isso com ele. Mas o que eu queria mesmo é que Beltrano me notasse. Eu tenho me esforçado tanto, mas parece que ele não me entende, ele não me reconhece, ele não me vê. Não aguento mais me prestar aquele papel miserável. Eu vou virar esse jogo, eu vou mostrar para ele com quem é que ele está lidando. Eu vou dizer para ele poucas e boas. Ele vai ver só. Esses e outros infindáveis pensamentos ocupam a nossa mente e transbordam pela nossa fala todos os dias, a todo tempo. Em paralelo às nossas tarefas diárias, nossa mente passa a maior parte do tempo conjecturando, julgando, criticando, absolvendo pessoas. Sempre pessoas. Nós fazemos isso com objetos inanimados que não podem interagir? Claro que não. Você já se pegou gastando a sua energia mental julgando uma almofada, uma cadeira? Poxa, aquela almofada não me deu o que eu esperava dela. Eu não me senti bem, ela não me considerou como eu gostaria que ela me considerasse. Claro que não. Se você ficar sentado no banco de um shopping, captando as conversas entre as pessoas que passam por você, você vai se assustar com o que você vai ouvir. Com o quanto o ser humano gasta tempo e energia emocional falando de pessoas. Faça o teste. Constate aí no seu coração o quanto o comportamento e as reações do outro interferem na sua qualidade de presença. Eu vou repetir. Toda a nossa medida de felicidade se regula a partir das nossas relações, principalmente as relações de convívio contínuo. Com os nossos afetos, maridos, esposas, namorados, pretendentes, crushes, colegas de trabalho, colaboradores, patrões, parceiros de empreendimento, sócios, familiares, filhos. Você chega na sua casa e fala para o seu marido ou para a sua mulher: nossa, hoje o trabalho foi terrível. Fulano me atormentou, Cicrano deixou tudo nas minhas costas, tudo para eu resolver. Você diz assim para sua amiga: até agora Fulano não me ligou, não me responde a mensagem de WhatsApp, ele está me ignorando. Prestem atenção. Ninguém neste planeta pode dizer que isso não o afeta, na medida em que, como seres humanos, somos todos seres de relação. Não temos estrutura psíquica para vivermos isoladamente sem danos emocionais. Vide o filme O Náufrago, quando o protagonista se viu completamente sem ninguém por muito tempo e, para não enlouquecer, criou a personagem na bola Wilson. Veja a importância que o exercício relacional tem para a gente. Ele criou esse personagem Wilson para suportar aquela experiência de isolamento absoluto. Todos nós precisamos das relações, que são um meio para saciarmos uma necessidade vital. Que necessidade é essa? Quando essa criança aqui em amarelo olha as outras crianças sentadas, qual é a necessidade dela? Ela quer brincar? Quer, mas tem algo por trás. Ela quer ser feliz? Quer, mas tem algo por trás. Ela quer pertencer. A necessidade vital é de pertencimento. Aquela criança quer pertencer e todos queremos pertencer. E essa sensação de pertencimento não tem a ver com consanguinidade, do tipo, eu tenho o sangue da minha família, logo me sinto pertencente. Não.
Não é a ligação genética que faz aquela sensação acolhedora de fazer parte, que dá aquele alívio psíquico de pertencer. Não é. Esse bem-estar de fazer parte não decorre da consanguinidade e também não tem nada a ver com proximidade física. Ah, eu estou perto daquela pessoa, daquele grupo, então me sinto parte dele. Também não. Tanto é verdade que muitas vezes nos sentimos desconfortáveis por nos sentirmos desconectados de determinados membros da família, tão próximos fisicamente, tão distantes no coração. Desconectados de pessoas que não nos veem como somos, desimportantes para pessoas do nosso trabalho, desnecessários para a pessoa amada, desconsiderados por aquele grupo, não reconhecidos pelos nossos esforços. Querem os exemplos? Quando você chega numa festa e se sente tão fora daquele contexto que pensa, o que eu estou fazendo aqui? Porque você não está se sentindo pertencente àquele ambiente. Ou nos jantares de final de ano, no Natal, por exemplo, você encontra com pessoas que você já não vê há muito tempo. E naquela noite, escuta elas conversando, emitindo opiniões tão distantes do seu universo de crenças, com uma visão de mundo completamente diferente da sua realidade. Aí você se pergunta de novo, gente, o que é que eu estou fazendo aqui? Não vejo a hora de ir para minha casa. Outro exemplo rotineiro é quando você dá o melhor para mostrar que é bom, para mostrar seus resultados no ambiente, a sua contribuição, a sua intenção é ajudar. Mas o outro não enxerga a nobreza do seu esforço. Como vocês estão desconectados, o outro inicia as elucubrações mentais dele. Nossa, mas como é arrogante, como é snob, pretensioso fazendo isso tudo. Quando você descobre que recebeu esse julgamento, isso faz imediatamente com que você se sinta injustiçado e excluído. E aqui vem aquele mal-estar. Imagine outra coisa agora. Aquele namorado, marido, que tem um rol de prioridades na frente do seu casamento, do seu namoro. E você fica lá, ó, por último. Primeiro ele tem que atender as necessidades da família de origem, depois ele tem que atender ao trabalho, depois ele tem que atender aos amigos para continuar sendo o super amigo de todo mundo. E você fica ali, ó, se sentindo desnecessária. O embrião da dor está ali, naquele pingo de não pertencimento que cresce silenciosamente. Um exemplo dentro da família é assim. Sabe quando você passa a vida inteira se esforçando para agradar seus pais, para que eles reconheçam o seu valor? Mesmo que tenham sido bons pais quando você era criança, eles precisavam trabalhar muito e passavam muito tempo ausentes de casa. Era por uma causa justa. O trabalho trazia recursos de sobrevivência para a família. Mas a criança ela não entende isso. A mente da criança funciona igual o código binário de computador. Ou é 1 ou é 0. Se ela recebe atenção, ela codifica 1. Se ela não recebe atenção, ela codifica 0. Sou importante? 1. Não sou importante? 0. Sou necessária? 1. Não sou necessária? 0. Sou boa o suficiente? 1. Não sou boa o suficiente? 0. As crianças não entendem que temos que trabalhar para sobreviver, não entendem as coisas da vida. E ali ela cria registro 01, 01. E como ela não recebia a atenção que esperava, vai computando vários zerinhos no coração dela. 0, 0, 0. E quando ela cresce, ela vai querer fazer tudo por todo mundo, tudo pelos pais, no afã de trazer a atenção daquelas pessoas para ela, no afã dela se sentir vista e pertencente. Isso está lá dentro dela e não desaparece se não for tratado. Então eu volto com a seguinte pergunta. A sensação de pertencimento se sacia com consanguinidade ou com proximidade física? Claro que não. Então olhem bem essa figura aqui. Quando nos sentimos pertencentes ao grupo, nós nos sentimos satisfeitos, felizes, integrados. E quando não nos sentimos pertencentes, isso nos dá uma sensação de exclusão e, portanto, de dor. E dependendo da intensidade ou do tempo que fomos excluídos, é como se formasse um abismo entre você e a outra pessoa. Olha como funciona. Se você é excluído por um tempo, sentindo aquele desconforto, aquilo vai crescendo dentro de você. O tempo passa, o desconforto aumenta e aquela dor fica cada vez mais constante, mesmo que você não a veja. Chega um ponto que aquela dor fica insuportável. Chega uma hora que por uma manobra psíquica de sobrevivência você pensa, tá bom, tá bom, tá bom. Já sei, já que eu vou ser um 0 à esquerda de novo, já que não me veem, não me reconhecem, então eu vou me retirar.
Eu vou ficar só focado em mim. Eu me excluo para me poupar de sentir isso, de fazer contato com essa dor novamente. Logo, tudo começa aqui, quando não somos vistos como deveríamos. A expressão não ser visto representa um estado de exclusão interna e, portanto, de não pertencimento, que nos traz ansiedade, angústia, tristeza, indignação, revolta e outros sentimentos que expressam dor. É muito comum ocorrer as seguintes situações. Quando um indivíduo sente muita raiva e ela é ingerenciável, ele tende a comprimir esta raiva por muito tempo. Aquela raiva comprimida, porque não se manifesta, ela acaba virando depressão. E olhem que curioso, nem sempre uma depressão é oriunda de uma tristeza triste, abismal. Ela pode estar sendo uma manifestação de uma raiva comprimida. É como se o sistema emocional do indivíduo sentisse que não consegue dar conta daquela raiva. Então, ele entra numa espécie de dissociação, ele desacopla e fica num tipo de luto, de protesto, de negação. Uma vez se sentindo excluído, não reconhecido ou não visto, vem aquele desconforto. E por querer sair daquele mal-estar, você inconscientemente aciona uma reação automática para tentar reverter aquela situação. Você instintivamente utiliza a tática mais antiga e inerente à natureza humana. Uma tática antiga, instintiva e lamentavelmente desastrosa. Que tática é essa? O ataque e a defesa. E tudo indica que essa pode estar sendo a tática errada. A tática do ataque e da defesa são respostas primárias e instintivas, disparadas pela parte mais primitiva do cérebro, o cérebro reptiliano, que tem a função de assegurar a nossa sobrevivência mediante uma ameaça real à nossa vida. Por exemplo, quando alguém esbarra em nós subitamente na rua, automaticamente, sem percebermos, o corpo reage com um movimento natural de defesa. Se um barulho muito forte ou uma explosão ocorre próximo a nós, mesmo sem que saibamos o que quer que tenha sido esse barulho, naturalmente o nosso corpo reage automaticamente, se contraindo ou tendendo a fugir. Se um mosquito pousa na nossa pele, automaticamente atacamos com um tapa para nos proteger. Nós não raciocinamos para reagir. Para tudo que ameace a nossa integridade física, a nossa sobrevivência, é natural e desejável que se dispare o mecanismo de ataque e defesa. Nessas circunstâncias, isso é necessário. Entretanto, esse dispositivo opera há tanto tempo nas nossas engrenagens mentais que acabamos estendendo essa tática de atacar e nos defender para quase toda a totalidade dos estímulos que chegam até nós. Inclusive estímulos emocionais que nos causam sensação de não reconhecimento, de exclusão e de dor. Olhem bem, esses estímulos emocionais não são ameaças reais de sobrevivência que justifiquem o ataque e a defesa, mas a engrenagem mental já está tão condicionada a reagir desta forma que não abre espaço para interpretar o que aquele estímulo quis nos dizer. Repetindo, a partir de qualquer estado dolorido, tendemos a extravasar nossos desconfortos, comunicando ataque e defesa. Se eu fui excluído, isso me causa angústia e mal-estar. Daí eu penso, tenho que me defender. Então olha só, eu fiz o melhor que eu podia, tá? Coitada de mim. Aí eu entro no personagem da vítima, que se defende para tentar ser incluída novamente. Mas eu também posso lutar para tentar ser incluído, entrando na personagem que ataca. Olha só. Ah, mas você também é fogo, né? Você não vê o que eu faço, mas você também não faz aquilo, você não faz nada. Com isso, ora estamos atacando, ora estamos nos defendendo, simplesmente porque não nos sentimos pertencentes. Às vezes, mesmo que saibamos que somos amados, podemos não nos sentir pertencentes. Amor e pertencimento são complementares e de igual valor, mas são coisas diferentes. Façam uma checagem na mente de vocês se há uma pessoa que você tem certeza que te ama, mas que você sente que não pertence àquele mundo, àquele universo de valores dela, não pertence àquele formato. Às vezes, a gente se sente um estranho no ninho dentro da própria família, por não pertencermos do ponto de vista ideológico ou de valores, ou do que quer que seja.
Vocês estão conseguindo me acompanhar? E olha o que acontece agora. Quando a gente começa com aquela dinâmica de ataque, defesa, isso gera mais afastamento entre as partes. E vejam como o processo é completamente insano. Ataque e defesa são manobras que visam fazer com que sejamos reconhecidos, considerados, vistos. Você está reivindicando o direito de pertencer. Contudo, quanto mais atacamos e mais nos defendemos, mais nos distanciamos uns dos outros. Um distanciamento subjetivo. No ataque e na defesa, estamos reivindicando o direito de sermos reconhecidos na nossa causa. Entretanto, são tão desarmônicos que, obviamente, geram mais afastamento. Gera o efeito contrário. Em vez de incluir, afasta. Quanto mais distantes, maiores os ruídos de interpretação. E é impressionante, quando a distância é subjetiva e gigante, as partes podem gritar o quanto quiserem, que nunca conseguirão entender o que de fato o outro quis dizer. E é nessa hora que a gente mais grita. É ou não é? É quando o ré não bate com o cré. O que um fala, o outro não compreende. É impressionante. Em situações onde a pessoa está super reativa, só dela notar que alguém olhou para ela, ela já reage. O que está olhando desse jeito para mim? O que é? Às vezes, a outra pessoa só olhou com aquela cara porque ela estava com sono. Mas a pessoa que foi olhada e reativa, ela julgou que estava sendo criticada. E dessa forma, seguimos, transformando as nossas relações naquele velado campo de batalha. Absolutamente cansativo, dissimulado, porque criamos mentiras nocivas ou amenas para tentar sair daquilo. Cheios de jogos de poder, gerando mais exclusão. Isso nos afasta imediatamente da nossa felicidade. Perceba que se o exercício de se relacionar era um meio de você experienciar a felicidade, ele perdeu a função. Vou repetir, as relações estão perdendo a função de experienciarmos a felicidade, porque estão cada vez mais se tornando campos de conflitos mentais e verbais. E por isso que estamos vivendo no mundo que estamos vivendo hoje, nesse caos. Já saímos de casa armados mentalmente. Se o fulano me perguntar isso, eu já digo aquilo. E a sensação de exclusão nos acomete de forma tão profunda que ela passa a ser o guia de como vamos atuar no mundo. Fica cada vez mais difícil fazer com que o outro entenda exatamente o que você quis dizer. Não conseguimos nos fazer claros. Você já não sai de casa tranquilo. Você já sai pensando em como você vai se defender. Olha essa história aqui que eu vou contar. Quando eu era mais jovem, eu conheci uma menina da minha idade, na época, por volta de uns 13 anos. Essa menina tinha uma história muito trágica de abandono por parte de pai e por parte de mãe. Uma situação até bem trágica mesmo. Ela cresceu com essa sensação de inadequação, de ter sido totalmente excluída pelo pai e pela mãe, e por isso passava o tempo todo se defendendo das pessoas. Um dia, uma família de amigos dela convidou essa menina para passar o Natal com eles. Essa família presenteou a menina com um perfume. Quando ela abriu o perfume, ela abriu o presente e viu que era um perfume, sabe o que ela respondeu? Ela reagiu assim: "Ah, um perfume? Vocês estão querendo dizer que eu cheiro mal?" Olhem a dor dessa menina. Ela não conseguia ser diferente. Vejam como a sensação de exclusão guia a nossa forma de se relacionar. Ela não consegue nem receber, nunca recebeu nada de ninguém, então ela não esperava receber. Com isso fica cada vez mais difícil fazer com que ela entenda o que o outro quis dizer. O outro quis dar um presente. Feliz Natal! Mas não é possível entender o que o outro diz. E aí, cada um se fecha no seu mundo, cheio de autodefesas. Ele se fecha de um lado, ela se fecha de outro. Ele fica no celular, ela fica no canto dela, cada um garante o isolamento de um lado. Ele aqui, o outro lá. Só para garantir que não vai ser exposto à mesma sensação que a exclusão proporciona. E sabe o que é mais desanimador? É que nesses jogos, nesses duelos, ninguém sai como vencedor. Todo mundo perde, gente. Na próxima aula vamos apresentar os primeiros caminhos para sairmos vitoriosos dessa história toda, de viabilizarmos a existência de vencedores.